Graça e paz, amém, irmãos? Então, no fogo do Espírito, aleluias, glória a Deus, que presença gloriosa do Senhor nesse lugar, aleluias. Diga comigo assim: eu creio que o fogo de Deus está sobre mim nesta noite, em nome de Jesus, aleluias, glória a Deus, Deus é bom, amém? Antes de nós começarmos a nossa palavra, hoje nós vamos ceiar com o Senhor, e você aí na sua casa vai preparando, você que está nos assistindo, prepare tua ceia também, separe o seu suco de uva, o seu pãozinho, amém? Que nós vamos ceiar juntos, conectados num só Espírito e numa só fé em Cristo Jesus. Irmãos, nós temos um assunto um pouquinho sério para a gente conversar, porque esse mês aqui faz um ano que nós estamos enfrentando uma grande pandemia, sim ou não? Nós estamos enfrentando o isolamento social, faz um ano que esse isolamento social nos pegou, e nós estamos enfrentando tempos difíceis, e acredito, não é a vontade do meu coração, mas acredito que tempos ainda mais difíceis estão por vir. Então ainda virá e não chegou ainda uma crise financeira. Ela ainda não chegou porque o governo ainda está injetando dinheiro para salvar as empresas. Mas essa ajuda nesses dias ela tem diminuído. E nesse novo isolamento que nós estamos enfrentando, um isolamento mais profundo, vamos dizer assim, o índice de desemprego ele tem aumentado no nosso país com isso tudo, e é inevitável que em breve nós teremos irmãos no nosso meio e fora do nosso meio também necessitando de ajuda, de cesta básica. E hoje de manhã Deus incomodou meu coração para que nós nos preparássemos como igreja para ajudar essas pessoas que irão precisar de nós. Então nós precisamos nos preparar para esse momento. Então eu quero fazer um apelo para toda a igreja, nos ajudar, continuando com os seus dízimos, sendo fiel nas suas ofertas, e também aos empresários que estão nos assistindo. Se você conhece, você também que está nos assistindo, conhece algum empresário, e ele queira ter um coração generoso diante de Deus e nos ajudar com cestas básicas, converse com ele, porque nós vamos ter em breve pessoas necessitando. Isso não é a vontade do meu coração, mas é uma realidade do nosso mundo hoje, amém? Então que você tenha esse coração generoso. Fala para quem está do seu lado aí: tenha um coração generoso no Senhor. E eu quero continuar hoje falando sobre fé, ensinando sobre fé, mas agora uma fé que move o sobrenatural. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Deus tem me incomodado muito nesses dias a nós aprendermos a andar por meio da fé. Andar por meio da fé é andar no meio de problemas. Fé não é ausência de problemas. Fé é Deus mudando a realidade da sua vida no meio do problema. Fé é Deus não te isentando dos problemas e das circunstâncias, mas fé é no meio dos problemas e das circunstâncias, Deus guardando a sua vida, guardando a sua casa, 1000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não está sendo atingido. Isso é fé. Fé é estar ali descansando debaixo das asas do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente, é buscarmos refúgio nele no meio da tribulação. Isso é fé. Fala para quem está do seu lado assim: fé é a realidade do céu sobre a tua vida. E nós vamos aprender muito nessa noite esse texto de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 11.
Ele tem muitas chaves espirituais e eu quero que você fique atento e abra o vosso coração, porque Deus vai falar coisas maravilhosas e insondáveis que você ainda não conhece nessa noite. Então, abre o seu coração, diga comigo: Senhor, eu abro os olhos do meu coração, e que a terra do meu coração esteja fértil, para que a sua palavra, que é a semente, que é o alimento, ela possa cair nessa terra, germinar, crescer e dar muitos frutos, em o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: quando acabou de dar essas ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. João Batista estava na cadeia e quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar, ou devemos esperar outro? Aqui nós temos a história de João Batista, o mensageiro, aquele que abriu o caminho. E ele está dizendo aqui no texto que João Batista ele está preso, e Jesus estava fora. Jesus estava ali andando no meio do povo, Jesus estava ali indo de casa em casa, fazendo milagres. Jesus aonde andava curava todos. Jesus estava pregando nos altos montes, enquanto João Batista estava ali preso. E no meio daquela indecisão toda, João Batista pede para os seus discípulos ir até Jesus, questionar se de fato ele era aquele que ele aguardava vir. Ou seja, naquele momento ali, João Batista, ele estava em dúvida se de fato Jesus era o Messias, se ele era o verbo encarnado, se ele era o caminho, a verdade e a vida. E isso faz toda a diferença em nossa vida, porque neste momento João Batista, nós vamos entender todo o contexto, era aquele que estava em dúvida. Se você conhece a Bíblia, você vê que João Batista era um homem que viveu coisa sobrenatural no Senhor. Mas aqui neste momento, era um momento real, presente, que ele estava vivendo ali de questionamento. Ele estava sendo questionado em si mesmo a respeito de Jesus, se ele era aquele a quem Deus realmente tinha falado que iria mandar, iria salvar Israel, iria trazer o reino do céu sobre a terra, se ele era realmente o Cristo. E no meio desse questionamento todo, o Senhor Jesus, ele pega os seus discípulos e diz para eles anunciarem a João Batista as coisas que eles haviam visto e ouvido. Vamos ler o verso 4 em diante. Jesus respondeu: voltem e conte a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Diga a ele que o cego vem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Olha, interessante, João Batista, quem era João Batista? João Batista foi aquele escolhido para preparar o caminho para que o Senhor Jesus viesse. João Batista é aquele que batizou o Senhor Jesus, que disse: eu não sou digno de atar as suas sandálias, mas ele que veio pós mim, mas que é antes de mim, é maior do que eu. Eu não sou digno, mas ele veio para se cumprir a tua palavra. É sobre esse João Batista que nós estamos falando. É esse João Batista que agora ele está preso. Esse João Batista pelo qual nós estamos aqui aprendendo nessa noite é o João Batista. Ele foi o profeta que Deus usou para quebrar o silêncio com o povo. Havia um silêncio de 400 anos desde de Malaquias, o último profeta, e ali João Batista estava sendo usado para quebrar o silêncio de Deus com o povo. Mas também nós vemos nesse momento este mesmo homem duvidando se Jesus realmente era o Cristo.
Por que isso, pastor, acontece? Porque João Batista começou a se mover, e presta atenção no que eu vou dizer aqui. Nesse momento, porque João Batista estava em dúvida, porque ele começa a se mover por aquilo que ouvia ao seu redor, e por isso ele não percebeu a voz do Espírito falando dentro dele. E naquele momento, presta atenção nisso que eu vou dizer, nós estamos falando de João Batista, que a Bíblia diz que era um homem nascido, o único homem, que nenhum homem nascido no ventre de uma mulher foi tão cheio de Espírito Santo quanto João Batista foi. Depois, se quiser ler a referência, porque o nosso tempo é curto, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, ali você vai ver toda a história. Você vai ver que João Batista era um homem cheio do Espírito, revestido pelo Espírito e impulsionado pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que quando ele está no cárcere, olha que interessante, a perspectiva dele a respeito de Jesus começa a mudar. Por que a perspectiva dele começou a mudar? Porque ele estava na prisão. E essa alegoria prisão é tão importante na palavra que nos ensina muitas coisas. O isolamento faz que as pessoas fiquem aonde? Alô? Aprisionados aonde? Em suas casas, com pessoas que estão dentro da sua casa, na sua convivência, e passam a maior parte do tempo agora juntos com eles, ou todo tempo ali, né, juntos em casa. Mas o que aconteceu ali para João Batista ficar ali com dúvida? Foi porque toda a informação que ele estava recebendo a respeito de Jesus, porque ele estava preso, ele precisava de pessoas que vinham de fora e trouxesse as informações para ele, e ele estava recebendo as informações de onde? Quem estava do lado de fora. Alô, chave espiritual para você: cuidado com o que você tem ouvido com pessoas que estão de fora do mover de Deus. Cuidado com as coisas que você tem ouvido com pessoas que estão fora da vida cristã. Cuidado com as coisas que você tem ouvido daquilo que está acontecendo de pessoas que não professam a mesma fé que você, porque certamente vai gerar, ou se já não gerou, dúvidas no teu coração a respeito de quem é Jesus. Sabe, João Batista, ele estava ali e recebendo informações de quem estava de fora. Deixa eu falar uma coisa para vocês: eu não assisto mais noticiário a respeito do que está acontecendo. Eu leio matéria, eu não fico desinformado. Eu entro depois lá nos jornais, nas páginas, e vou lendo as matérias para que eu tire as minhas conclusões e eu não seja influenciado por conclusões de outros. Porque o que mata a fé e o que estava matando a fé de João Batista eram as informações erradas que vinham de fora. Imagina o João Batista lá, Isabel, a sua mãe, quando encontra com Maria, Jesus no ventre, João Batista no outro ali se formando. Diz que João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre da mãe, preparou o caminho, batizou Jesus. Mas agora nós estamos falando do mesmo João Batista que está em dúvida. Dúvida do quê? Dúvida da certeza, da convicção de que Jesus é o Cristo, é o Messias do Senhor. Sabe, esta influência toda de fora gerou no coração de João Batista dúvida. Diga para quem está do seu ladinho: você tem dúvida de quem é Jesus? Sabe, essa influência tirou toda a convicção que João Batista tinha a respeito de Jesus e colocou em xeque as informações. Através das informações que ele recebeu, ele colocou em xeque a sua fé em Cristo Jesus. E ali comprometeu o que? Estava comprometendo todo o propósito que Deus tinha na vida dele ainda para se realizar. Então entenda uma coisa, que eu quero que você pegue essa chave espiritual para você nessa noite e aprenda com isso. Toda vez que uma informação chegar até você e essa informação não foi gerada do próprio Deus, ela pode colocar em xeque.
gerar dúvida em você a respeito do próprio Deus e do propósito que Ele tem na sua vida. Sabe, filtre aquilo que está entrando no seu coração e nos seus ouvidos. Por quê? Porque qual é a estratégia do inimigo? Primeiro, aprisionar, ou seja, dividir o rebanho, dividir a igreja, cada montinho na sua casa, montinhos menores de pessoas, e aí o diabo vem com tudo, com informações, assolando toda a igreja. Por isso que muitas igrejas no meio da pandemia têm perdido membros, pessoas que eram fiéis ao ministério, pessoas que estavam firmes ao ministério, por causa de informações que estavam fora, hoje já não estão mais no ministério. Diga misericórdia. Fala para quem está do seu lado assim: você tem que se prevenir. Usar máscara, álcool em gel, evitar lugares cheios de gente estranhas, mas você não pode perder a sua fé em Cristo Jesus. Por isso que essa semana eu coloquei uma frase no meu Facebook e espalhei, porque foi o que estava fervendo no meu coração. Eu coloquei: escuta aqui, aquele que te guarda não dorme, diz o Salmo 121. Fala comigo assim: aquele que me guarda, ele não dorme. Ou seja, enquanto eu estou dormindo, ele está guardando a minha vida, a minha casa e tudo aquilo que é meu. Sabe, Deus está nos guardando. E o mais interessante é que Davi, ele compôs esse salmo quando ele estava lá no deserto de Parã. Imediatamente depois que ele soube que Samuel, o profeta, o amigo, o discipulador dele, aquele que colocou ele no caminho, o Senhor trazia a direção do Senhor para ele, ali se mover debaixo da glória de Deus, e foi o motivo pelo qual o incentivador e motivador que fez ele ser amante da glória de Deus, ele amava a glória de Deus. Esse foi Samuel, o profeta, e ali Samuel tinha morrido. E ele agora não tem mais ninguém ao lado dele por enquanto, porque Natan chega depois, logo em seguida. Mas nesse momento ele achou que ele estava sozinho, que o último amigo dele tinha ido embora. E aí ele olha para o Senhor e fala assim: Senhor, o Senhor é o meu único auxílio que me resta. Então ele olha para o Senhor e compõe o Salmo 121 e ele diz: aquele que te guarda não dorme. Por quê? Porque o Senhor estava guardando ele, e ele sentiu que o Senhor não dormia e protegia ele, e tudo aquilo que era dele. Diga comigo: tudo que é meu, o Senhor está protegendo. Aleluia. Sabe, e esse é o problema de nós pararmos de nos mover por fé na palavra de Deus e começarmos a nos mover pelas informações externas. Eu não estou dizendo para você não ter informação do que está acontecendo, eu estou dizendo para você não ser influenciado por ela, mas ser influenciado por aquilo que Deus está falando ao seu coração nesses dias. E o que Deus está dizendo para você é: eu vou fazer coisas maiores, que eu já relatei na minha palavra. Coisas insondáveis vão começar a acontecer. Eu creio e vou liberar que tem um grande mover de Deus vindo sobre a terra, e aqueles que permanecer firme vão entrar dentro desse mover, vão ser encharcados com esse mover, vão viver milagres, sinais e maravilhas e prodígios em um nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. E o que estava ali fazendo com que a fé de João Batista fosse destruída? As informações que ele estava recebendo das pessoas de fora. Fala para quem está do lado assim: quem está de fora não está com nada. Fala assim: ou você puxa para dentro do mover de Deus, ou cai fora da sua vida. Sabe, as informações externas, elas podem destruir a fé. Sabe, aquela fé que Deus construiu na sua vida por meio da sua palavra, ela pode ser destruída pelas informações de fora. Por isso que lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, o apóstolo Paulo diz assim: não andemos por fé, por vista, mas andemos por fé. Então você não deve andar por aquilo que você está vendo ou por aquilo que você está
ouvindo, que é externo. Você tem que andar pela palavra do Senhor. E se a palavra do Senhor diz que no meio da pandemia, que é o vale da sombra da morte, para nós não tememos nada, porque o cajado dele, a graça dele, o favor dele nos consola, nos protege, pode ir, que você vai ser guardado em nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Por isso que o principal elemento de Gênesis e Apocalipse, que nós precisamos permanecer firmes para avançar e viver coisas maiores no Senhor, é a fé. O Deus fala que no Evangelho de João, o Senhor Jesus fala que o Senhor está procurando aqueles que têm fé para se manifestar. Quantos aqui têm fé para que o Senhor se manifeste nesses dias? Sabe o que nós precisamos entender, e eu vou encerrar essa mensagem hoje de fé, vou ficar um tempo sem pregar sobre fé, é que tudo que nós recebemos do Senhor, nós recebemos por meio da fé. Por isso que você declara aqui: eu estou já liberto dessa doença, eu não tenho mais essa doença. Aí você chega em casa, aí começa a doer, começa a ter reações, aí você tem que tomar um remédio, aí você fala: não, Deus não quis me curar. Deus curou o Zezinho, mas o Luizinho não. Deus curou a Mariazinha, mas a Marta não. Não, Deus quer curar a todos. E fé não é a ausência de enfermidade. Fé é que no meio da enfermidade você fala assim: ainda ela está se manifestando, mas os dias dela já está acabando, os dias já estão contados. Os sintomas ainda eu estou sentindo, mas o meu Deus diz que meu corpo já é sarado, já é curado pelo sangue de Cristo, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então eu já estou sarado. Mas você está tomando remédio ainda? Não importa, eu só sou sarado em Cristo Jesus. Aleluia. Sabe, existe uma verdade que descobri que muitos cristãos às vezes ignoram: é que Deus não responde à nossa necessidade. Alô? Eu vou te repetir para você sair desse engano, dessa doutrina errada. Deus não responde à sua necessidade, Deus responde à sua fé. Amém? Sabe, ainda não vejo, mas eu acredito e me movo como se estivesse já acontecendo. Sabe, eu não tenho ainda aquele emprego que eu tanto desejo, mas eu já me movo, já como se eu já estivesse trabalhando naquele emprego que eu tanto desejo. Um dia eu disse para o irmão falou: pastor, estou desempregado. Eu falei: Deus me manda te dar uma palavra. Acorda amanhã 6 horas da manhã, se apronta, cheirosinho, bonitinho, como se você fosse sair para o seu trabalho. Mas pastor, depois eu vou fazer o quê? Eu falei: vai orar. E no dia seguinte você vai fazer a mesma coisa, até que a porta se abre. Porque quando você levanta como se você fosse trabalhar, você vai encontrar a porta que Deus já abriu para você. Aí ele olhou para mim e falou assim: pastor, mas minha mulher vai falar que eu sou louco. É assim como você está achando que eu sou louco também, então nós somos todos kids. Só obedece. E aí ele começou a fazer, não deu os 2 dias, ele estava empregado para a honra e glória do Senhor. Sabe, nós precisamos começar a se mover em fé. Nós precisamos começar o culto aqui com aquele coração como se todas as cadeiras já estivessem cheias de gente. Já começamos a se mover como se a pandemia já tivesse aniquilada, acabada, como se um povo de Deus já estivesse movendo-se na glória de Deus, e a presença de Deus fosse 1000 vezes maior do que é hoje, e profundamente mais intenso do que já foi. E quando nós fazemos isso, as coisas começam a acontecer. Aleluia. Tem um livro que é uma tradição oral dos judeus chamado Talmud. Talmud é um dos livros mais antigos do mundo, e nele tem uma revelação bem interessante acerca do que é fé. Ele diz que, o Talmud diz que a fé é a identidade da pessoa. Fala para quem está do seu lado assim: a sua fé é a sua identidade. Mas a filosofia, que também é muito antiga, ela também tem uma definição muito parecida com o Talmud, que é um dos livros mais antigos que existe. A filosofia diz que você é aquilo que você acredita ser. Alô? O que você vive hoje é nada mais, segundo a filosofia,
nada menos do que aquilo que você acredita ser. Sabe, mas nós, como somos de Cristo e cremos na palavra do Senhor, para nós a fé é algo onde as contas não batem. Por exemplo, como é que pode um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos ter um filho recém-nascido, gerado na esposa de 90 anos, que passou 89 anos da vida dela tentando engravidar e não podia porque não conseguia ter filho, e chega nos 90 anos, e aí de repente a madre se abre, e aí o velhinho lá dá conta do recado, todo cheio de energia, e aí ele nasce Isaac. Sabe, por isso que a fé é algo que a conta não bate. Porque a mulher chegou hoje aos 40 anos, já começa a dificuldade, algumas dificuldades, algumas limitações para ter filho. Chegou aos 50 então, já dificulta muito mais, já começa a correr risco de vida, tanto ela quanto o nenê. Passou dos 50, também é um risco muito maior, mas chegou nos 90. Quem você conhece hoje, mulher com 90 anos que deu à luz nesse presente mundo que nós vivemos? Sabe, a fé é algo que a ciência não explica. A fé é aquilo que se revela enquanto você está em apuros. Alô? Como nós queríamos viver a fé sem ter um problema, mas a fé não funciona assim, eu tenho que ser sincero com você. A fé vai se manifestar quando você tiver problemas. Fala a pessoa que está só assim, você vai ter problemas. Diga para ela assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu para nós. Sabe, fé é aquilo que se revela na sua vida quando você tem convicção e certeza. Do que você tem convicção e certeza? Talvez você, pastor, então o que é fé? Fé não é se mover por aquilo que você quer, ela não se move por aquilo que você quer. A fé se move por aquilo que você tem certeza. Sabe quando você vê que uma pessoa tem uma fé incerta? Uma fé incerta é uma fé duvidosa. A fé incerta é quando você olha uma situação e fala assim, pastor, isso aqui é só por... O que você está dizendo? Eu não acredito mais. Sabe, essa é a incerteza. Mas quando nós temos fé, temos certeza, Deus abala os céus e a terra para que as coisas mudem na nossa vida. Sabe, não é porque você quer alguma coisa que isso vai acontecer. Deus não se move assim. Deus se move quando você tem certeza. E quando você tem certeza, aí as coisas vão acontecer. Sabe, como eu não tenho dúvida que no meio da pandemia nós vamos crescer muito como igreja. Já estamos crescendo, alcançamos muitas pessoas que nós nem imaginamos, nem fazemos contas. Por exemplo, a igreja de Paulínia nunca chegou nem fora do estado de São Paulo. Hoje tem pessoas na Bahia que nos assistem, tem pessoas em Fortaleza, tem pessoas na grande São Paulo que nos assistem. Chegou até lá os nossos cultos, chegou na Inglaterra nossos cultos está lá nos Estados Unidos, também tem uma família que nos assiste também. Tudo por causa do quê? Da pandemia. Sabe, Deus vai usar essa pandemia, esse isolamento, para lançar a igreja no lugar mais alto que ela deveria estar. Deus vai fazer crescer, Deus vai fazer expandir a igreja. Sabe, pessoas vão ser arrebanhadas, eu não tenho dúvida disso. E quando eu falo isso, meu coração borbulha de certeza de que algo extraordinário já está se movendo em nosso meio, e nós não vemos, mas Ele já está fazendo algo maravilhoso. Sabe, eu não sei, eu estou igual Paulo, eu não sei porque sei, mas eu só sei que sei, e porque eu sei, realmente eu acredito no que vai acontecer. Por exemplo, quando nós falamos de fé sobrenatural, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46, diz assim a palavra do Senhor. É a história do cego Bartimeu. E foram para Jericó,
E quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão ali o apertava, um cego chamado Bartimeu, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chame-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tende bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: Vá, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Diga glória a Deus. Sabe, num determinado dia, Jesus estava saindo ali para cumprir o seu propósito de pregar em cidade em cidade, e ele estava saindo de Jericó com os seus discípulos, e a Bíblia diz que uma enorme multidão o cercava. E enquanto eles andavam pela estrada, um cego ali, Bartimeu, estava na beira da estrada ali, e ele, ouvindo Jesus que estava passando, ele começa a gritar, e grita inúmeras vezes. E ali os espectadores que estavam ali começam a falar para ele, falar baixo, para ele calar a sua boca, para ele ficar quieto, porque ele estava perturbando o mestre. Mas a Bíblia diz que Bartimeu clamava ainda mais alto. Não adianta falarem para a igreja ficar fechada, porque nós vamos falar ainda mais alto acerca daquele que vive e reina eternamente, que é Cristo Jesus. Quanto mais falar, fecha a igreja, mas não vai calar a nossa boca. Sabe, aquele pessoal falou: shh, quieto, você está incomodando um mestre. E ali ele fazia o quê? Aí que ele falava mais alto. Sabe, nós vemos aqui uma fé sobrenatural nesse homem, porque ele estava perseverando, e por ele ser perseverante, a Bíblia diz que Jesus parou e perguntou para ele: o que queres que te faça? Havia uma multidão de pessoas que estava cercando Jesus, sim ou não? Mas só o cego Bartimeu parou Jesus e teve a atenção de Jesus. Ele parou o propósito pelo qual Jesus estava trilhando. Ele fez Jesus parar o propósito para olhar um coração que estava cheio de fé. Talvez a última oportunidade dele. Talvez o cego Bartimeu havia tentado de tudo na sua vida, porque segundo a palavra do Senhor, quando Jesus pergunta para ele: o que queres que te faça? Ele fala: que eu torne a ver. Então quer dizer que ele, em algum momento da sua vida, ele enxergava bonitinho, perfeito, e aí essa visão foi embora, e ele ficou cego, e foi discriminado a ponto de virar o quê? Mendigo na rua, pedindo esmolas. Olha que interessante. E ali havia uma multidão, e aquela multidão, eu acredito que 99% daquelas pessoas que seguiam Jesus e viam sinais e maravilhas que ele fazia, eram pessoas que precisavam de um milagre, mas não receberam naquele momento o seu milagre. Todos eles tinham uma necessidade, mas só uma pessoa que estava à beira do caminho chamou a atenção de Jesus. É muito interessante isso. O que chamou a atenção de Jesus ali foi a voz daquele homem, não foi o silêncio dos outros que diziam: pare de gritar, não incomode o mestre. Diga para quem está do seu lado assim: a fé, ela tem uma voz, porque
porque aquela voz chamou a atenção do Senhor Jesus. Ele disse: anima-te, tem de bom ânimo. Por mais que pareça que vai fechar tudo, que as coisas vão piorar no nosso meio, mas nós precisamos ter bom e animar-nos no Senhor. Sabe, nós precisamos nos animar mais e mais e mais no Senhor. E aquela voz, ela não intimidou, aquela voz que pediu para que Bartimeu se calasse, é a mesma voz que pede hoje para que as igrejas se calem. Mas a igreja não vai se calar, porque Bartimeu também não se calou. Ele não se deixou a sua fé paralisar. Ele se moveu no meio daquele povo, falando. Ele não precisou tocar Jesus, ele só falou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E no momento que os discípulos vão até ele, que o mestre manda chamá-lo, a primeira coisa que ele fez, e eu não vou entrar nessa outra chave espiritual que vai levar tempo, ele tirou a sua capa de mendigo, saltou, ficou pronto. Aí provavelmente os discípulos pegaram em sua mão, porque ele é cego, e levaram ele até Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus ainda faz uma pergunta para ele: que queres que te faça? Jesus sabia a necessidade daquele cego? Sim ou não? Sabia. Mas por que então que Jesus, ele pergunta para aquele cego uma coisa tão óbvia? Será que Jesus estava ali ignorando a necessidade dele? Será que Jesus estava ali expondo ali a sua cegueira para todos os outros? Claro que não. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus, ele desejava ver a evidência da fé de Bartimeu. Lembra? A fé, ela fala. Fala para quem está do seu lado assim: a fé fala. Sabe, é uma doutrina errada que nós aprendemos no passado, uma frase errada que nós aprendemos no passado, que diz assim: Deus sabe tudo o que eu preciso. Uma vez um irmão chegou para mim: pastor, porque eu tenho que orar se Deus sabe tudo que eu preciso? Porque o seu filho, você sabe tudo que ele precisa? Sei, mas se ele não pediu o Danone, você vai pegar o Danone na geladeira e em qualquer momento vai entregar para ele na mão? Não. Seu filho vai: mãe, quero um Danone. Você vai lá na geladeira, pega um Danone e deixa ele feliz da vida, lambuzado, tudo sujo, cheio de doce, maravilha, bonitinho. Sim ou não? Com Deus é a mesma coisa. Deus sabe, mas Ele quer ver evidências de fé na sua vida. E a fé precisa falar. Por que aquele cego foi curado? Porque ele pediu o que ele precisava. Mas o pedir que ele precisava, ele não entrou lá e falou: ai, Senhor Jesus, eu sou o menor de todos. Senhor Jesus, olha, eu sou o mais desprovido aqui de inteligência de todos, porque eu fiquei cego na minha juventude, eu não pude estudar, então eu não sei ler, não sei escrever. Ai, Senhor Jesus, sou pobre, cego, pecador e nu. Foi isso que ele falou para o Senhor Jesus quando ele perguntou: o que queres que te faça? O que ele respondeu? A sua necessidade. Deus sabe tudo que você faz, sabe tudo que você falou, sabe tudo que você pensa, o que você sente e até o que vai sair da sua boca antes que saia. Mas Ele quer ver evidências de fé, Ele quer ver certeza no tom da tua voz. E o Senhor está aqui nessa noite te perguntando: o que queres que te faças, meu filho, minha filha? Alô? Sabe, o cego Bartimeu, ele estava lá, ele falou o que ele precisava. Se Bartimeu tivesse: Senhor, olha, eu sei que é demais, o Senhor está com tanta gente aí em volta do Senhor, olha, mas se der, por favor, se o Senhor tiver um tempinho, me visita com o seu poder, olha, cura, devolva a minha visão. Você acha que o Senhor Jesus ia curar esse pedido? Porque é o que a maioria da multidão que estava rodando ele pensava: ó, Jesus está andando, ele cura.
se tiver um tempinho, vai que sobra para mim. Sabe, esse é o maior erro da fé. A fé precisa falar das coisas que nós temos certeza e convicção. Porque tem coisas que não aconteceram na nossa vida, porque não é o tempo. Não, o tempo de Deus é hoje. O Kairos de Deus é hoje. Deus quer se mover, é hoje. Deus quer fazer, é hoje. Deus quer nos dar alegria completa, é hoje. Mas a fé tem que falar. Um dia o irmão falou: pastor, não aconteceu ainda. Eu fico com raiva dessas coisas. Não, eu tenho um chamado, mas ele não aconteceu ainda porque não é o tempo. Eu falei: mentira. Ué, como assim? Eu falei: você é teimoso, não quer deixar Deus mudar o que Ele tem que mudar, e por isso que ainda não aconteceu aquilo que deveria acontecer. É verdade. Ai, meu Deus do céu, Senhor, me segura, o tempo é curto, Jesus. E o mais interessante é que quando aquele cego ele foi curado, seus olhos abriram, e quando seus olhos abriram, ele seguiu o seu caminho. E aí o Senhor Jesus disse o que? A sua fé te salvou. E ele foi tão grato que ele seguiu Jesus dali por diante. Quando as coisas de fora nos influenciam, nós perdemos a visão em Cristo Jesus. Quando nós perdemos a visão, a Bíblia diz: quando o povo perde a visão, ele perece, ele sofre. A casa fica desordem, os filhos ficam uma desordem, o emprego fica uma desordem, as finanças ficam uma desordem, todas as áreas da sua vida ficam uma desordem. Por quê? Porque não tem visão. E isso afeta até mesmo o casamento, porque não tem o quê? Uma visão de Deus. Fala a pessoa que está do seu lado assim: tem coisa que está fora do lugar na sua vida hoje? Fala assim: sabe por que que é? Porque você perdeu a visão. Diz assim: mas o Senhor Jesus, Ele está aqui para te devolver essa visão hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, foi a fé daquele homem que colocou ele em contato com a graça de Deus. O que fez você vir aqui hoje, embora talvez você tenha compromisso com alguma coisa aqui na igreja, mas não foi esse compromisso, porque você poderia faltar hoje. O que fez você vir aqui hoje foi o Espírito Santo de Deus, para te colocar em contato com a graça de Deus. E porque você está assistindo, está aqui também hoje, sabe, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Sinais, prodígios e maravilhas vão começar a acontecer na sua vida. Creia nisso, toma posse, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. E lá em Lucas capítulo 18, para nós encerrarmos antes da ceia, verso 8, Evangelho de Lucas capítulo 18, verso 8, diz assim a palavra do Senhor: mas quanto deste tipo de fé perseverante o Filho do Homem achará na terra quando retornar? Sabe, nós somos a geração sobre quem Jesus está interrogando neste momento, porque quando Ele vier retornar, Ele quer achar fé na terra. O que o Senhor está procurando hoje na terra para se manifestar? Fé. E nesses dias o que nós precisamos é ter certeza e convicção, porque fé não é a necessidade. Deus não se move pela minha e a sua necessidade, Deus se move pelas nossas convicções e certezas. Sabe, não importa que vão falar a respeito do que está acontecendo, o que importa para o Senhor é o que há dentro do seu coração. Não adianta falar que nós acreditamos em Deus, mas se afastamos das coisas de Deus. Isso é uma hipocrisia. Mas se nós acreditamos e temos convicções, nós precisamos nos achegar mais às coisas de Deus. E eu vim aqui só para te ensinar que a sua fé precisa ter evidências.
A sua fé precisa falar. E eu quero te colocar de pé nessa hora, em o nome de Jesus.